Olá! É velocidade média. Vamos lá! Vamos aprender! Oi! 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 Para encontrar a velocidade média, eu vou mostrar um jeito fácil de aprender. É só você fazer a comparação, colocar em uma equação delta S e delta T. É só você fazer a comparação, colocar em uma equação delta S e delta T. É delta S sobre 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 delta T. Tá bom? Vamos para a nossa aula de hoje, velocidade média. Então, a velocidade média é uma grandeza física que exprime de maneira quantitativa a ideia de rapidez do movimento. Quero saber qual rapidez um corpo está se movimentando, então vou trabalhar esse conceito aí, velocidade média. Vamos lá! Então, velocidade escalar média. Considere um carro que percorre 100 km em 2 horas. Se ele percorre 100 km em 2 horas, a razão entre os deslocamentos e o tempo necessário caracteriza a velocidade escalar média do carro. Pode-se dizer que a velocidade escalar média do carro foi igual a 50 km por hora, ou seja, a cada hora de movimento, o carro se deslocava 50 km. Então, em 2 horas de movimento, o carro irá se deslocar 100 km. Então, essa é a ideia de velocidade média. Como a música coloca, a velocidade média é a razão entre o espaço e o tempo. Velocidade escalar média. A velocidade escalar média corresponde à velocidade que o carro deveria manter constante para sofrer o mesmo deslocamento ΔS no mesmo tempo. Ou seja, a velocidade média é uma velocidade, digamos que o carro deveria manter aquela velocidade sempre, uma velocidade constante. Mas nós sabemos que isso não é a realidade. Um carro se deslocando, ele vai aumentar sua velocidade, vai diminuir sua velocidade. Então, o que nós queremos dizer é o seguinte: se um carro ele sai de uma cidade A para uma cidade B, onde a distância entre as cidades, no caso, é 100 km, se ele percorre 2 horas para deslocar-se de A a B, então a média de velocidade dele no trajeto é 50 km por hora, né? 100 dividido por 2, 50. Mas isso não quer dizer que a velocidade dele foi constante em todo o trajeto de 50 km. Não. Pode ter acontecido da velocidade dele ter aumentado a 100, não sei, 150 km por hora e ter reduzido a 10, a 20 ou a 0 km por hora. Certo? É uma média de velocidade. Não quer dizer que o carro percorre A a B sempre com os 50 km. É uma média de velocidade. Aqui nós temos que a velocidade média é o espaço. O que é o espaço? Nós vimos nas aulas anteriores que a variação do espaço é o espaço final menos o espaço inicial. E a variação do tempo, que é o tempo final, menos o tempo inicial. Certo? Qual a velocidade do corpo que parte da posição B e chega na posição J em 4 segundos? Então, aqui nós temos o seguinte. Qual a posição do corpo? Ele quer saber qual a velocidade do corpo, aliás, né? Ele sai de B e vai a J. Qual foi o espaço final? J. Então, aqui eu pego 6. Espaço inicial, menos 2. Nós vimos lá, ó, ΔS é a variação de espaço. 6, menos com menos aqui é mais. Então, 6 mais 2, 8 metros. Certo? Ele demora o quê? 4 segundos para percorrer esses 8 metros. A velocidade média é o ΔS, que é a variação de espaço, dividido pela variação do tempo. Então, 8 dividido para 4, o que é 8? É o espaço, que é dado em metros. O que é o tempo? Aliás, o que é o 4? O tempo, que é dado em segundos. Então, 8 dividido por 4 dá 2. Né? Eu tenho 8, dividido por 4 vai dar 2.
2 o quê? 2 metros por segundo. Metros por segundo aqui é a grandeza, né? É a grandeza metros. E a grandeza que corresponde ao comprimento é a grandeza segundos que corresponde ao tempo. Então, metros por segundo. Então, velocidade é dada em metros por segundo. Certo? Qual a velocidade do corpo que parte da posição B, passa pela posição J e chega na posição G em 5 segundos? Observe o seguinte. Variação do espaço é o espaço final menos espaço inicial. Então, o que eu vou pegar aqui é o seguinte, para vocês analisarem. Qual foi o espaço final dele? Parou no 3. Onde iniciou o movimento, menos 2. Então, eu vou trabalhar com a variação do espaço. Então, como sabemos que a velocidade média é o espaço dividido pelo tempo, fácil, gente. Então, aqui é o seguinte. Ó. Velocidade escalar média, ΔS, que é a variação do espaço, ΔT é a variação do tempo. A variação do espaço é o espaço final, que é 3, ó, menos aqui, ó, menos da própria equação, que é a variação do espaço é o espaço final menos inicial, menos 2, que foi o ponto de onde a esfera saiu. Então aqui, ó, 3 menos com menos mais, né? 3 mais 2 vai ser igual a 5. E a variação do tempo, que é o próprio 5. Então 5 dividido por 5 vai ser igual a 1 metro por segundo, ou seja, ele percorre 1 metro a cada segundo. Em 5 segundos, essa partícula percorre as 5 metros. Essa é a ideia, viu? Então, vimos também o seguinte, movimento progressivo. Já vimos na aula anterior. Se um carro se movimenta no sentido da trajetória, sua velocidade será positiva. Nesse caso, o movimento é chamado progressivo. O carro está progredindo, a molécula está progredindo. Então, ó, observe que essa esfera está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. Lembra do sentido? A origem zero, como ela está se afastando da origem, ou seja, está progredindo aí nessa trajetória, então o espaço aqui, ou o movimento é considerado progressivo. Movimento retrógrado, se um carro se movimenta em sentido contrário à origem da trajetória, sua velocidade será negativa. Então, imagine que aqui eu tenho a origem da trajetória seja a posição 0. Observe que ela está regredindo, né? Ela está decrescendo, se fosse aqui imaginar uma trajetória com sucessivas posições. Imaginar que ela está no 6 e tá, ó, pela seta você observa que ela está retornando para a origem. 6, 4, 3, 2, 1, 0, enfim, está retornando para a origem. Então, quando uma esfera está retornando à origem da trajetória, quando uma esfera está regredindo na trajetória que ela está percorrendo, né, eu digo que o movimento é considerado como retrógrado. O movimento retrógrado, você vai observar que a velocidade do veículo ela vai ser negativa. Tá bom? Então, gente, aqui eu trago um outro exemplo. O assunto é bem simples, esse vídeo é bem rápido. Daqui a pouco eu passo algumas orientações para vocês no final do vídeo. Se um carro estiver movimentando com velocidade de 36 km por hora, qual será a sua velocidade em metros por segundo? Então, observe, 36 km por hora quer transformar em metros por segundo. É possível? É possível. Para isso, nós utilizamos aqui a seguinte regra. Preste atenção. Ó. Eu estou em quilômetros por hora, quero transformar em metros por segundo. Eu vou pegar o valor que eu estou trabalhando, por exemplo, aqui. Eu tenho 36 km por hora. Certo? Quero transformar em metros por segundo. Então, se eu tenho 36 km por hora e quero transformar em metros por segundo, eu vou pegar o valor 36 e dividir por 3,6. Professor, e se fosse 40 km por hora? Pegava 40 km por hora e dividia por 3,6. Se fosse 100 km por hora, pegava 100 km por hora e dividia por 3,6. Essa é a regra. Pega o valor que está em km por hora e divide por 3,6, transforma em metros por segundo. Se está em metros por segundo e quer transformar em km por hora, por exemplo, professor, eu tenho 36 metros por segundo, quero transformar em km por hora, multiplica por 3,6, é o contrário. Quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Metro por segundo para quilômetro por hora, multiplica por 3,6. Professor, eu tenho 100 metros por segundo,
quero transformar em quilômetros por hora. Multiplica os 100 metros por segundo por 3,6, você transforma em quilômetros por hora. Nesse caso aqui, ó, se um carro estiver movimentando com velocidade de 36 quilômetros por hora, qual será a sua velocidade em metros por segundo? Gente, de acordo com a regra, basta dividir 36 km por hora e transformar em metros por segundo. Então, 36 dividido por 3,6 vai ser igual a... Então, aqui eu quero eliminar a vírgula. Quando eu tenho uma casa decimal, eu vou acrescentar um zero aqui no meu valor, nesse valor aqui do primeiro membro. Então, vai ficar 360 dividido por 36. Professor, se tivesse aqui duas casas decimais, aumentava aqui dois zeros. E assim vai. Ok? Então, 360 dividido por 36, basta aqui dividir 36 para 36 dá 1 e eu trago o zero para cá. Então, 36 dividido por 3,6 vai ser igual a 10 metros por segundo. Ou seja, 36 km por hora equivale a 10 metros por segundo. Gente, então essa é a nossa aula de velocidade média, bem simples, né? Um assunto bem tranquilo de vocês compreenderem. Vou entregar a vocês aí as questões para vocês responderem, tá bom? 4 questões muito bacanas de serem resolvidas. Vocês assistem um vídeo e vão conseguir responder as questões. Também vocês podem buscar compreender ou responder as questões através do auxílio do material didático, que é o livro didático. Que inclusive eu estou também enviando para vocês um roteirozinho onde vocês vão encontrar esse assunto no livro didático. As questões estão no livro didático, professor? Não, as questões eu que formulei algumas questões, uma está no livro didático, uma outra, mas as 4 questões não estão todas no livro didático, tá bom? Então as questões também eu vou enviar para vocês, espero que vocês tenham compreendido a aula e qualquer dúvida aí vocês podem estar entrando em contato, tá ok? Então, para finalizar a nossa aula de hoje, vamos ver a musiquinha. Oh, segura, segura. Ai, ai, vai, vai. Para encontrar a velocidade média, eu vou mostrar um jeito fácil de aprender. É só você fazer a comparação, colocar em uma equação delta S e delta T. É só você fazer a comparação, colocar em uma equação delta S e delta T. Ai, é delta S sobre delta T. 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 Valeu, um abraço.